tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maia, aqui no nosso bate-papo sobre todas as notícias que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 9 de setembro, são 10h30 da manhã. Começando a segunda pelo relatório Focus, né, que é aquela pesquisa que o Banco Central desenvolve junto aos agentes de mercado, com notícias bem positivas do âmbito da inflação. Então, para vocês terem uma ideia, as expectativas para 2019 caíram de 3,59 para 3,54 e para 2020, né, que é o cenário que mais importa, porque a política monetária opera com lags, então o Banco Central ele não está nem mais olhando a expectativa de inflação e a inflação desse ano, ele já está olhando para o ano que vem, porque as ações de política monetária que ele toma agora impactam só 2020, as expectativas também caíram de 3,85 para 3,82, ou seja, dando espaço para que o Banco Central continue caindo os juros, porque a meta de inflação de 2020, que é o que importa, é 4%. E aí, só por curiosidade, desse ano, que as expectativas estão em 3,54, a meta é 4,25. Então, assim, tem bastante folga. A gente até traz também que no grupo dos agentes chamados Top 5, o que é isso? São os agentes de mercado que mais acertam as projeções de inflação. Esse grupo Top 5 é desmembrado em Top 5 médio prazo e curto prazo. E até eles também estão com as projeções de inflação para 2019 e 2020 abaixo das suas respectivas metas. Então, por exemplo, no grupo Top 5 curto prazo, as expectativas de 2019 estão em 3,46 e 2020 em 3,80. E no médio prazo, elas estão em 3,50 para 2019 e 3,73 para 2020, ou seja, ainda mais baixo do que as projeções de mercado. O grupo que mais acerta as expectativas de inflação estão com valores mais baixos, menores, estão mais otimistas com a inflação do que o mercado em geral. Isso dá bastante folga para que o Banco Central continue caindo os juros. Lembrar que semana que vem a gente tem reunião do Copom. Passando para as notícias do jornal, hoje tem uma entrevista bastante extensa com o ministro Paulo Guedes no Valor Econômico. E aí ele traça que o plano dele é de privatizar todas as estatais, mas é claro que ele lembra que o Congresso precisa aprovar. Diz que vai entregar uma lista de estatais para o Bolsonaro e para que ele avalie. E aí, enfim, as escolhidas pelo presidente seriam repassadas para serem analisadas pelo Congresso. Ele também diz que a próxima PEC a ser enviada pelo governo ao Congresso é a do Pacto Federativo, que é aquela que promete desvincular, indexar, desobrigar as despesas obrigatórias de todos os entes. E ele voltou a defender no aspecto tributário a adoção de um IVA, né, um imposto do valor agregado, aquele imposto único que ele agrega alguns impostos federais, dependendo da proposta também estaduais e municipais, mas ele também costuma e continua a defender o imposto sobre transações financeiras, que é ali como se fosse a volta da CPMF, né? Também aí nesse ponto ainda de desobrigação de despesas e de corte de custos. Hoje tem também notícias sobre que a PEC 423 de 2018 do deputado Pedro Paulo, ela ganhou um parecer favorável na CCJ e ela trata de regra de ouro e também de despesas obrigatórias. Então, para vocês terem uma ideia, os cálculos iniciais trazem uma economia em 2020 de 40 bilhões. E aí, para isso, assim, o corte na carne seria bastante profundo, porque tem horas de corte em horas trabalhadas, mas e com respectivo corte de salário, suspensão de pagamento de abono, proibição de reajuste de servidor, suspensão de concurso, corte de recursos para o Sistema S. Então, assim, é um plano bastante extenso, mas que mexe com muito interesse, né? Então, assim, são esperados alguns lobbies dos servidores de algumas categorias, inclusive uma notícia do Estadão traz um assunto sobre isso. Então, é claro que todas as notícias que envolvem corte de custos e salários, né, e benesses de servidores, elas sempre envolvem resistência, apesar aí da situação crítica fiscal que o país vive. Passando para o externo, as notícias nem são tão positivas, porque hoje a gente teve o dado de balança comercial na China e apesar de ser superavitário em 34,8, quase 35 bilhões no mês de agosto, ele ficou cerca de 10 bilhões abaixo do consenso de mercado. E aí abrindo entre importações e exportações,
a gente vê ali que a grande frustração foi no campo das importações, com uma queda de 1%, contra uma expectativa na casa de 2% de alta do mercado e vindo de uma alta de 3% em julho. E aí, desmembrando ainda mais para a gente entender o que aconteceu com as exportações, né, com as vendas da China, as vendas extremamente idas para os Estados Unidos, elas caíram 16,5% e tinham recuado 6,5% em julho. Então, assim, isso é prova de que a trade war, de fato, já está impactando aí os números reais de economia da China, né? À medida que os bens que eles vendem sofrem tarifação extra, mesmo com desvalorização da moeda deles, as compras por parte dos Estados Unidos, elas perdem mesmo em incentivo, né? E a gente está vendo isso. No lado das importações, elas caíram 5,6%, mas aí bem linha, bem parecido com a queda do mês anterior, que foi de 5,3%. Na Europa, notícias positivas, porque o primeiro-ministro Boris Johnson, ele aí anunciou, deu a entender que existe ainda uma saída final para que o Reino Unido deixe a zona do euro com um acordo. Hoje, segunda-feira, é a última oportunidade para que exista uma convocação nesse sentido, porque lembrar que o Boris Johnson conseguiu que o parlamento ficasse suspenso entre 9 a 12 de setembro até 14 de outubro. Então, assim, hoje é um dia que algum desmembramento positivo, ainda mais com a fala do primeiro-ministro que é contra um acordo, pode de fato resultar em alguma notícia positiva nesse sentido. Depois disso, se nada aconteceu, o parlamento fica fechado e aí é esperar o que vai ser decidido, porque a rigor, em 31 de outubro, o Reino Unido deveria sair da zona do euro com ou sem acordo. Mas, assim, depois das derrotas que o primeiro-ministro sofreu na semana passada, a gente está cada vez mais próximo de uma saída com um acordo. Passando para mercado já, as bolsas asiáticas fecharam em leve alta no dia de hoje, né? O mercado lá já fechou. Europa misto em geral. Aqui a gente tem a Bolsa Brasileira subindo também. Em geral, as moedas emergentes estão se valorizando em relação ao dólar, o que é até surpresa, apesar desse dado ruim da China, que acaba impactando bastante emergente. A gente aqui começou com o real subindo, se valorizando, melhor dizendo, taxa caindo, e agora deu uma virada, está de lado, também nada muito significativo, mas a curva de juros com performance bastante positiva, aí nessa linha de que os fundamentos internos eles estão se sobressaindo, melhor dizendo, a todo esse mundo externo um pouco mais confuso, esse ambiente de volatilidade internacional um pouco mais alta. Por hoje é isso. As segundas-feiras a agenda costuma ser mais fraca, então a gente imagina aí que ao longo do dia o mercado vai continuar aí nesse mesmo ritmo que a gente falou agora de manhã. Só lembrando que todos os nossos vídeos e textos estão lá no nosso site www.maidigital.com.br. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.